Olá, sou o professor César Leandro, coordenador do curso de Teologia aqui da PUC. Eu sou o professor Joaquim Andrade e também professor da Teologia dessa universidade. Certo. Como a diversidade religiosa ela é abordada na faculdade e nos seus respectivos departamentos? A universidade, a PUC, ela é uma universidade católica. No entanto, a própria catolicidade exige o respeito às diferentes religiões. De modo muito específico, esse tema ele é trabalhado numa disciplina do eixo humanístico, um estudo comparado dessas religiões, retirando de cada uma delas a sua essência. E nesse ponto a gente sabe que não há muita divergência, não. O que a universidade percebe é que a sociedade atual, inclusive o Brasil, está se tornando diversa. Aquela mentalidade antiga que nós tivemos, uma tradição religiosa dominante, isso está dando espaço para a diversidade de outras religiões, que é uma realidade atual, devido aos contextos das migrações por aí, e a universidade também está sentindo essa diversidade, e a universidade reconhece que é diversidade divina. Quais são os principais objetivos da educação religiosa em um ambiente acadêmico diversificado? A base para todo o processo educativo de uma pontifícia universidade católica é um documento chamado Ex Corde Ecclesiae. É um documento do Papa João Paulo II. Por trás desse documento há um teórico, um cardeal chamado John Henry Newman. Nenhuma verdade cabe numa religião, em uma teoria, em uma filosofia, em qualquer conjunto de crenças. Mesmo então no campo religioso, a disputa entre ideias, mesmo nas diferenças religiosas, faz com que a gente cresça. Então o diálogo é a base de todo o pensamento educativo da PUC. As tradições religiosas dão foco para os caminhos. Por exemplo, tem o caminho católico para chegar à verdade. Tem um caminho budista, caminho hinduísta. E esses caminhos levam para onde? Para um ponto-chave, para que não haja briga, não haja mal compreensão. Nós entremos numa sintonia de hospedar o outro, acolher o outro e no ambiente universitário. Em Belém do Pará acontece o Círio de Nazaré. E a gente pode ver ali pessoas da Umbanda, pessoas evangélicas, budistas, espíritas, ajudando ali os devotos a pagarem as suas promessas e afins. Tendo em vista isso, como é que vocês podem falar sobre conflitos dentro da universidade? Como é que vocês abordam esse tema de conflitos entre determinadas crenças? Não, primeiro, acho que o exemplo que você dá do Círio é muito interessante. E ali tem um elemento que é a figura de Maria. A figura de Maria, nós, teólogos, acreditamos que ela é uma figura importante para o diálogo das religiões e mesmo para o ecumenismo, porque na base do pensamento até de Lutero, que dá origem ao protestantismo, estava a devoção mariana, como está na doutrina católica, como está na doutrina espírita, como também é cultuada na Umbanda, como é cultuada inclusive no Islã. Uma judia, portanto, está presente também naqueles povos de Israel, embora eles não tenham nenhuma forma de devoção a ela. Então, existe. Então, como eu coloco a Maria como elemento de agregação, essa universidade ela é marista. Quer dizer, marista justamente por causa deste elemento mariano. E a ideia de Maria, a ideia de mãe, a ideia de igreja também. Então, a igreja que acolhe na diversidade. Existe um termo que eu gosto muito, que se chama comensalidade. Comensalidade, imagine você que o Joaquim é muito comensal, né? Prepara uma refeição para as pessoas chegam. Ele mesmo disse no domingo para mim, quando vocês vêm almoçar ou jantar aqui,
eu, quando estou fazendo o alimento, já estou pensando em você. Isso é comensalidade, isso é maternidade, isso é agregação. E aí você não quer saber se quem está sentado à mesa é judeu, é muçulmano, é umbandista, é espírita, é ateu, é católico, é protestante. Então, esta ideia, trazendo a comensalidade para a educação precisa ser este espaço no qual todos são convidados a sentar à mesa, não para discutir as diferenças, mas para alimentar-se. É assim que nós acreditamos que a educação precisa ser feita, no qual todas as religiões elas não se encontram na doutrina, elas se encontram na prática da caridade. É isso que leva também, dando a continuidade, mais dois pontos em si. A fé é acima da tradição religiosa, viu? A fé que nós desenvolvemos dentro de nós é para uma entidade, uma divindade por aí, isso transcende a religião. E a Síria de Nazaré, pessoas indo lá, tocando aquele cordão, ficando, puxando com tanta dificuldade, está manifestando o quê? A fé das pessoas. Numa forma ou outra, a Mãe Maria toca. Uma abordagem que leva à dimensão da universalidade mesmo. Então, fé transcende os caminhos religiosos, porque está acima da diversidade. E também, como que o professor falou, a mesa. A comida, a fome todo mundo sente. Não existe uma fome hinduísta, budista, cristã, não. A fome é universal, como a fé também, a dimensão universal. Acho que isso que no contexto atual, contexto digital, onde que as relações estão ficando mais frágeis, caindo fora da dimensão, que essa fé e essa dimensão da comida que o professor falou, acho que devemos tirar, resgatar, para criar essa sintonia da unidade na diversidade, ao mesmo tempo preservar a diversidade na unidade.